Em Brasília, 19 horas e 5 minutos. Gente, muito boa noite. Dernival Manfro informa. Hoje é um dia muito especial, dia do rádio, e estamos aqui com o tupanense, que é espetacular. Como o programa que ele participa, o Domingo Espetacular na Record. Arnaldo Duran, gente querida ao nosso coração. Arnaldo, muito boa noite. Que prazer te rever, estar contigo. Legal, Cleiton. Estou começando agora, vim fazer um estágio aqui em Tupã, restabelecer minhas energias para trabalhar, tá bom? Tá certo, Arnaldo Duran, que alegria. O Arnaldo, irmão do Reinaldo, 5 irmãos vocês, né? 5 filhos, do seu Orlando e da dona Terezinha. Exato, são 5 irmãos, eu sou do meio, tanto de baixo para cima como de cima para baixo, eu sou do meio. O Arnaldo, irmão do Reinaldo, que foi casado com a minha tia Ada Rocha, né? Então, assim, eu tenho algumas lembranças de encontrar o Arnaldo quando criança, porque é um homem do mundo, é um jornalista do Brasil e do mundo. Mas você começou a falar em buscar energia para continuar aqui em Tupã, você, aos 13 anos, começou na Piratininga, não foi? Na Piratininga, levado pelo Raul Garcia, que mais tarde adotou o sobrenome verdadeiro, que é Gonzalez, né? O Raul Gonzalez. Numa época que parece que não havia tanta maldade no mundo assim, né? Porque um locutor de rádio como o Raul pediu autorização para minha mãe para falar: posso trabalhar? Ele pode trabalhar na rádio comigo? Vou ensinar para ele e tal, não sei o quê. Hoje em dia, se for fazer isso com o moleque, é assédio, é não sei o quê, dá processo, dá cadeia, dá um monte de coisa ruim, né? Mas, Arnaldo, o Raul foi até a sua mãe pedir autorização para que você pudesse participar ali da Rádio Piratininga? Por quê? Como é que ele te descobriu? Ah, foi assim. Eu participava do programa do Raul e passava trote nele. Eu ligava para a rádio e falava com a voz normal, né? Eu quero participar do programa. O que você vai pedir? Eu vou pedir, sei lá, eu não lembro mais, os Beatles, o Bladá, né? Aí quando eu entrava no ar, eu não consigo mais fazer, vai fazer uma voz diferente, uma voz estranha, que identificaram com a voz do Topo Gigi que eu nunca tinha ouvido, né? Aí eu falava assim, brincando. Aí ele achava interessante. Um dia ele me chamou para ir na rádio, né? Ele me falou assim: venha passar na rádio aqui, você mora onde você mora? Mora aqui na Rua Iporãs, passa aqui na rádio, quero falar contigo aqui. Aí eu fui com medo na rádio, pedi para ele não falar pro meu pai, não reclamar que eu fazia essa gozação com ele no ar, que tinha medo de apanhar, né? Do seu Orlando, né? Ia apanhar do seu Orlando. Mas não, cheguei lá, eles me convidaram para gravar um comercial, uma chamada da Briga dos Brasas, de 1970. Era um festival de conjuntos, aliás era o maior festival de conjuntos do interior paulista, era uma coisa assim, né? Que eram bandas na época, né? Antigamente bandas chamavam conjunto, viu? Aí ele falou o seguinte: olha, eu queria falar com a sua mãe, né? Vou te ensinar esse negócio aqui. Puxa, e a dona Terezinha concordou? Concordou, falou: não, pode sim, como não, tal. Aí o Raul Garcia começou a me ensinar as coisas. Eu falava porta, portão, porteira, e o Raul começou fazendo um exercício para tirar o porta-porteira, né? O rato roeu a roda do carro do rei de Roma. O rei de Roma de raiva roeu o rabo do rato, ou mordeu, né? Roeu, acho que roeu para da terra, tudo assim, né? E foi assim, tomou conta de mim no começo, né? Arnaldo, você tem tanta história, tanto, enfim, conhecimento, tanta vivência no rádio, na televisão. Mudou essa questão do sotaque na comunicação nacional, principalmente? Eu costumo explicar para as pessoas que, normalmente, locutor de rádio não tem sotaque assim, característico da região, né? Eu não ouço, por exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas falarem assim, 3, 4, 5, 6, né? Parece que mais padrão, assim, né? de sotaque, né? E, além disso, eu morei em muitas cidades. Eu morei em Bauru, eu moro no Rio de Janeiro, trabalho em São Paulo. São 2 sotaques diferentes, né? Você morou em Nova York. 10 anos. Você trabalhou na CBS? Trabalhei na CBS americana. Trabalhei que era uma das 5 grandes redes de TV americana. Não sei como que é hoje, né? Que brigavam pau a pau, brigavam com dois pontos de audiência, era CBS, NBC, ABC, Fox News, não sei, eu falei 5, eu devo ter esquecido alguma coisa, não sei qual eu esqueci. Como é que você deu esse salto aqui do Brasil para o Hemisfério Norte, para os Estados Unidos? Como é que foi essa mudança do Brasil para a CBS?
eu fui primeiro correspondente, cobrindo férias do Emmanuel Henning em Washington. Me mandaram para Washington. Aí depois, eu não sei... Isso, você estava em que emissora? No SBT em São Paulo. No SBT, o Emmanuel Henning. É. Você foi lá cobrir as férias dele. Foi cobrir as férias dele. E eu acabei ficando. Aí fiquei mais alguns meses, fui no ano seguinte, e logo depois ele saiu. Não, ele não tinha saído. Não lembro como é que foi. Eu sei que eu fiz a mudança do escritório do SBT, eu dirigindo o caminhão, eu fiz a mudança de Washington para Nova York, não sei se cobrindo férias dele, ou já estava lá, não sei que eu lembro que eu fiz a mudança, uma coisa engraçada que tinha mudança, porque eu usei a carteira de motorista do Brasil, para alugar o caminhão lá, né? Eu aluguei o caminhão, daí o Hall, que era uma empresa que alugava, vendia caixa, alugava também, coisas para mudança, inclusive o caminhão era alugado, né? Mas o caminhão era assim, com carroceria baixa não fica motorista, né? Carroceria baixa, não é altão assim, atrás tinha aquela carga pesadona, né? Caminhãozão, mas na frente era baixinho, assim, igual automóvel. Só que era carro automático e eu não sabia dirigir aquilo. Aí eu falava pro cara, então obrigado, viu? Obrigado, tchau, tchau. E o cara não saía de lá. Obrigado, hein, bye bye. Aí não saiu. Eu falei, vou ter que sair com o caminhão aqui. Dei 3 pulos assim. Deu uns 3 pulos pela boca. O que eu fui fazer ao alugar o caminhão pra esse cara aí? E eu dirigi uns 450, 500 quilômetros, que é a distância entre Washington e Nova York, numa estrada assim, puxa, modorrenta, né? E não ultrapassava a velocidade. Aí, meu inglês era fraquinho na época ainda. Aí eu parei num posto de gasolina para abastecer. E não tinha atendimento, já era você que tinha que fazer. Self-service. Aí, o cara, eu lia lá os negócios, tem que fazer o seguinte, tal, eu não sabia o que significava lift, que é mais no inglês britânico que tem essa palavra lift, que é... Você, como correspondente de uma emissora brasileira, você fazia o seu trabalho em português, mas evidente que para viver lá você tinha que se virar com o inglês. Você tinha algum domínio da língua inglesa? Tinha. Depois fui adquirindo com sofrimento lá. Mas no começo não, porque você vai aprendendo coisas em inglês que é na rua falado, que é o contato com pessoas. Por exemplo, a palavra walkable, que seria... Walk é andar, né? Walkable seria andável. A gente não vai falar andável, traduzir. Mas uma vez eu perguntei pro cara, como é que faz para ir para tal lugar? Ele falou, faz assim, vira aqui à esquerda, vai lá reto e tal. Vai lá que é walkable. Isso é walkable distance. O cara falou, é uma distância andável. Então, isso tu aprende em escola, né? E lift, que pode ser elevador também, na Inglaterra lift é elevador, né? Nos Estados Unidos é elevator. Aí tinha que fazer o lift, o lift é erguer uma tampinha lá. Eu não sabia que era lift, não erguia a tampinha. Até que um cara chegou lá e falou, puxa, ele tá mandando seguir essa tampa aí, em inglês também, né? Ah, obrigado. Naquele mesmo ano, eu estava na Sears, em Washington, e perguntei para um cara lá, por favor, onde é que é o elevator? Elevator? Não entendo o que você está falando. Oh, elevator. Não entendo, não dá para entender o que você está falando. Foi pra lá. Aí ele voltou e falou, elevator. Puxa, que falta de... uma vontade para entender, né? Fala a verdade. Sim. Elevator e elevator. Até a diferença para um estrangeiro? Sem dúvida alguma. Arnaldo, vamos dar um passo atrás. Você começou no rádio, não é? E como é que foi essa passagem do rádio para a televisão? Aliás, no rádio você fez o quê? Quando você começou, que atribuições você teve? O que você fez no rádio? Eu comecei fazendo um programa infantil. Aqui na Piratininga? Que é dentro do programa Rota 70, que o Raul Gonzalez fazia, ele abriu um espaço, eu não lembro se era 2 vezes por semana, não lembro os dias, se era terça e quinta ou segunda e quarta, 2 vezes por semana, tinha o programa de tocava historinhas. Eu fazia aquela voz anterior, que não sai mais, que eles atribuíam como voz do Topodígio, que eu nunca ouvi na vida. Né? Eu fazia aquela voz e apresentava o programa, apresentava a historinha infantil, e na semana seguinte eu li as cartas escritas pelos ouvintes, me contando como foi a historinha, nas palavras das crianças,
como elas ouviram a historinha. Então, você mais novo, antigamente no rádio, a comunicação com o radialista era por carta. Carta. Você escrevia num papel, enviava pelo correio ou entregava na portaria da rádio. É verdade, é verdade. Era assim. Eu entregava, eu colocava pelo correio, vinha com selo do correio. E era escrito, Tupã, 13 de agosto de 1970. Querido locutor Arnaldo Duran. E você lembrou do Raul, mas você ali no seu início no rádio, você lembra de outros colegas da Piratininga? Silvio dos Santos, Mário Mota, tem atividade, Mário Mota. O Mário Mota, uma vez eu falei no encontro de radialistas aqui em Tupã, num ano assim, que foi uma experiência muito grande ter trabalhado com o Mário Mota, porque foi um cara que deu um norte na minha vida cultural sobre músicas, por exemplo. Que uma vez ele estava com um CD da Cláudia, que de um lado era a música Jesus Cristo, do outro lado era com mais de 30. Não confio em ninguém com mais de 30 anos, não confio em ninguém com mais de 30 dinheiros. Cantou muito mal, mas era assim a letra, né? Aí ele chegou aquele compacto lá, e falou, olha que compacto, que legal, que não sei o quê. Da Cláudia, que você quer ouvir? Eu falei, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é muito conhecida já, todo mundo já sabe. Vamos ouvir primeiro o com mais de 30, que é nova pra gente, né? Aí você vê o que você pensa da música e tal. E eu gostei muito da música com mais de 30. Depois ele tocou um pedaço de Jesus Cristo também para mostrar como foi a diferença, como era a diferença da versão gravada pelo Roberto Carlos. E foi um disparo cultural na minha vida, assim. Começar a observar essas coisas e tal. Eu acho que foi ali, aos 13 anos de idade também. A partir dali que houve mais uma preocupação de começar a ouvir Chico Buarque, o que ele falava da música. Deu um avanço cultural na minha vida. Você pegou uma época ali, nós pegamos Vinícius de Moraes, né? Tom Jobim, Elis, tanta Tom gente. Tom Jobim, eu estava em Nova York quando ele morreu. Eu estava lá. Não sei se foi 93, não lembro o ano. 93 talvez. Bom, fiquei 10 anos lá, foi entre 90 e 2000. Né? Você começou assim, o programa falando, em Brasília, 19 horas e 5 minutos. Em 1970, coloquei a Voz do Brasil no ar, que era 19 horas, que entrava, tocava o Guarani de Carlos Gomes, aí em Brasília, 19 horas. E como a gente colocava a Voz do Brasil no ar? Você sintonizava com um aparelho grande de rádio assim, uma rádio de São Paulo ou do Rio, ou a que estivesse pegando melhor. Assim, o cara estava falando claro ali, oba, essa aqui mesmo, você plugava e colocava no ar, né? Aí eu fiz isso no rádio. Acho uma rádio, o cara falando em português legal, é muito boa. Coloquei no ar e tal. E fui pro bairro do Paulinho, beber caipirinha. O bar do Paulinho? Ficava onde? Na esquina, eu não lembro, é da Tamoios com a próxima rua. Da Porãs, embaixo? Como chama? Coroados. Coroados? Aí fui o Denival Manfio frequentava o bar do Paulinho também, ele conhece? O Denival Manfio também. Já tinha ninguém em peso lá, né? Aí, eu tô lá tomando caipirinha, vejo meu pai, não sei se era o Ronaldo Goy que estava junto, e um policial. Eu falei, esconde a caipirinha. Aí veio perguntar, que rádio você colocou no ar? Não sei, eu tava falando, você colocou a Rádio Central de Moscou no ar? Eu não sei como estava com a Rádio Central, como é? Na rádio russa, eles estavam falando em português. Não, mas estava transmitindo em português para o Brasil. Na hora da Voz do Brasil, as rádios estrangeiras transmitem para o Brasil, em português. Aí o policial queria saber, quem que mandou você colocar a rádio no ar? Ninguém mandou, não sei o que. E queria saber o que o comunista falou para mim. Eu não tinha nunca ouvido falar que comunista. Puxa vida, que horror que foi. É importante explicar que o mundo vivia, né, a Guerra Fria, a parte capitalista do mundo, a parte socialista, o Ocidente e o Oriente, tinha todas essas coisas. A União Soviética e os Estados Unidos, era o Ocidente. Tanto que a abertura que o Denival Manfio rodou muito a rotativa no ar, falava assim, Oriente e Ocidente, a busca da paz. Oriente e Ocidente, unindo Oriente e Ocidente, a busca da paz. Rotativas girando lá. Rotativa no ar. Edição número 1452. Hoje é 7 de abril de 1971. Ou então, hoje é 25 de janeiro, não. Setembro.
Hoje, naquela época, comemorasse o dia 21 de setembro. Hoje é 21 de setembro de 1971. Estamos comemorando o Dia do Radialista. É verdade. Pô, quanta história, né? A gente pode ficar aqui dias conversando com o Arnaldo Duran. Mas, Arnaldo, fazendo uma pequena... Você viveu mudanças na comunicação, mas também na tecnologia. Você falou ali do elástico. Aqui, antes de começar, ele lembrou dos discos da Rádio Clube de Tupã, o toca-disco, que era com elástico, movido a elástico, e um motor que tinha eixos assim com diâmetros diferentes para você alterar a rotação, não era? Era. Lembra? Era assim, tinha uma correia, um elástico, né? Por fora do prato. O prato era um prato grandão. Sim. O prato que é onde a base onde ia, era colocado o disco, né? Ou de 78 rotações, ou 33, né? Que você, da Piratininga, foi para clube. Foi pra clube. Na Piratininga a gente rodava assim. Tinha um negócio para rodar 33, 45 ou 78. Era sei lá, o botão, né? Botão, tuf, tuf, tuf. Na clube, a gente tinha que fazer assim. Se estava em 33 rotações, que é... Não, embaixo que é 78. Estava em 78, você faz assim, puf, puf. A roldana que tinha assim, a polia, né? Passava o elástico lá para o lado de cima, que era 33. Não sei como a gente conseguia fazer, que era 33 rotações por minuto, que eram os discos de música. Estrangeiro tinha de 45 rotações, que gravava no exterior. Tinha 45 rotações. E os comerciais era de 78, era em acetato, 78 rotações. Aliás, gravei muito comercial também, em 78 rotações. Tá lá em casa ainda roda. Até hoje toca ainda. Eu lembro na clube, onde eu comecei, em 93, da gravadora de rolo, né? Fita de rolo. Ah, é. Né? É muito interessante, mas essa transição que houve, tudo é digital, né? Não tem mais nada material. Tem ainda, algumas empresas guardam em fita magnética, mas tudo se digitalizou, né? O próprio rádio. Eu tenho uma lembrança que era muito... Puxa, que coisa, que sofrimento que foi, meu Deus do céu. Quando eu saí no Brasil, eu não tinha computador ainda, não conhecia computador, não tinha nas redações. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, não tinha máquina de escrever. Eu saí daqui de noite, cheguei de manhã, sei lá, nos Estados Unidos, não tinha redação, não tinha máquina de escrever, era computador. E eu não sabia escrever naquela porcaria lá, né? Puxa vida, que horror, ai meu Deus do céu, catando milho aqui, onde é que agora apaga toda a tela? É um sacrifício. O Emmanuel Henning achou uma máquina de escrever no lixo, faltando uma tecla, a letra S, não lembro. Aí me deu de presente, achei no lixo pra você. Que salvação, que coisa maravilhosa. Ai, que alívio. Escrever na máquina de escrever mesmo. Né? Você fez curso de datilografia aqui em Tupã? Não chegou a fazer? Não. Eu comecei a fazer o curso de datilografia quando tamparam o teclado, colocaram uma caixinha em cima do teclado para não ver mais, né? Eu não fui mais na aula, não. Eu não fui. O Tim Maia que falava, eu só tenho curso de datilografia. Não sei mais nada, não tenho diploma nenhum, tenho diploma de datilografia. Eu nem datilografia tenho. Perfeito. Então, houve essa mudança de tecnologia que a garotada toda não viveu essa experiência do rádio físico, material, né? Você colocava cartuchos, cassetes, o vinil, enfim, era tudo isso. Era pra mim era muito mais prazeroso do que o rádio hoje, que é muito mais fácil, um botãozinho ali e tal. Mas continua sendo apaixonante ouvir, né? Porque o rádio, você trabalha com a sua imaginação, né? Você pode varrer a casa, você pode lavar a louça, você pode lavar o carro ouvindo o rádio, né? Eu sou ouvinte de rádio até hoje. Sabe uma rádio que eu ouço muito? Você ouvia a Tupi. Mudou de quando eu era criança, agora eu ouço a Revivendo. Rádio Revivendo? Do Dernival Manfre? Fica lá em Tupã. Não sei. Ele é um bom programador musical? É muito bom, que rádio maravilhosa. É mito ou é verdade? Mito ou verdade? Rádio Revivendo, Tupã, estado de São Paulo. Mito ou verdade? Verdade. Olha, muito legal. Mas, enfim, você está com quantos anos de carreira, Arnaldo? 53. 53 anos. Você falou aqui SBT, está há muitos anos já na Record, mas passou também pela Globo, onde é Manchete. Manchete, SBT, Globo, CBS Telenotícias. Eu costumo falar que eu sou bom empregado, porque eu trabalhei 3 vezes na TV Globo, em 3 ocasiões diferentes eu fui funcionário da TV Globo. E fui convidado a 4ª vez para voltar para a TV Globo, sorte que eu não voltei, porque não sei porque eu não voltei, né? Porque o diretor que me convidou para trabalhar já saiu de lá também. Aliás, na TV Globo e em outras emissoras também não tem mais velho já. Não tem mais repórter antigão. Se vê alguma, a não ser o Arnaldo Duran, só esse ainda está trabalhando na TV Record.
Eu sou um dos profissionais mais antigos de televisão do Brasil neste momento. Na Record sou o repórter mais velho, porque o Mano Reni, que é mais velho de idade do que eu, tem menos tempo de rádio e TV que eu, mas é mais velho de idade, está em licença médica. Tem o Celso Freitas, é mais velho de idade, mais novo de rádio e TV. Quem começou em 1970, há 53 anos, isso não é uma vantagem nenhuma, não é glória nenhuma, porque estou aprendendo ainda. Não aprendi nada, só vou parar quando aprender. Então só dei eu esse tempo todo de TV. Na Globo tem o Caco Barcelos também, né? Veio de Porto Alegre. Tem o Ernesto, o Padilha, não tem? Palha. Palha, que Padilha, Ernesto Palha. Ernesto Palha. Que é marido da Sandra Nemberg, não é? É, mas não sei se foi Ernesto Palha começou em 1970, porque as pessoas que começaram no jornalismo a partir daquela época, começaram com diploma universitário. Então ninguém começou com 13 anos de idade em 1970. Para a pessoa ter começado com diploma universitário em 1970, ela teria que ter quanto? 20 e poucos anos de idade já. Por aí. Eu comecei com 13. O Cabrini, que trabalha na Record, ele começou com 16 anos de idade. Ele começou com 16 anos de idade, mas ele tem 3, 6... Ai, que confusão que eu fiz. Peraí, eu nasci em 56, ele nasceu em 60. O Cabrini nasceu, 3 anos mais novo que eu. Eu tenho 66, ele tem 63, então. E se ele começou com 16 anos e é mais novo de idade do que eu, ele não tem 53 anos de profissão também. Sim. Então continua sendo mais Mas você antigo. citou alguns nomes aqui e nessa sua trajetória tão rica, e quem ganhou foi o seu ouvinte, foi o seu espectador, porque o fato de, Arnaldo, você continuar produzindo na Record, no Domingo Espetacular, é porque você é apaixonado pelo que faz e sempre faz com qualidade. Ele contava aqui, por exemplo, né, que investiu na casa dele lá, criou o estúdio na casa dele lá e teve cuidado com o microfone, o tipo de microfone, a acústica. Quer dizer, você ama o que você faz e procura fazer bem feito. Ô Cleiton, eu sou completamente apaixonado pela profissão, como se fosse assim, bem no comecinho ainda, nos primeiros dias de profissão. Eu ainda sinto frio na barriga quando vai entrar ao vivo. Eu ainda tenho o respeito pelo trabalho, tenho a humildade de estudar a história do que eu estou fazendo. E ter a vantagem desses anos todos de profissão de perder a arrogância que eu tive nos primeiros anos. Essa é a vantagem que eu considero assim, de ser tão antigo na profissão, mas o respeito é o mesmo, talvez até maior, que a consciência é maior, né? Deixa eu te contar uma coisa engraçada que aconteceu também em 70, 71. Tava assim, o Juan, Ananias, o Ronaldo Goy, o Raul, estavam falando assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala no programa aí, porque você é um formador de opinião. Falaram pra mim, né? Aí eu falei, não, imagina, com 13 anos de idade, eu formador de opinião? Falei, não, no interior de São Paulo, numa rádiozinha dessa, se fosse uma rádio de São Paulo, olha que arrogância, meu Deus do céu, que cara arrogante. Eu já falei com tantos foras que a gente dá na vida, né? Foi Sim. fora que eu dei da minha arrogância infantil, infanto-juvenil. Mas você teve a oportunidade de aprender, conviver com grandes profissionais, onde você passou mais experientes, né, nos veículos onde você chegou, que você também pôde aprender, crescer, e hoje você é um grande professor, né? Se você, nossa, o Arnaldo Duran aqui é um gigante da comunicação, é humilde, é acessível, é essa figura humana incrível, não é? Mas é um poço de conhecimento, de experiência, né, vivida em tantos anos de profissão, de dedicação ao jornalismo. Mas, Cleiton, mais do que ser um grande professor, eu sou um grande aluno. Eu sou um muito bom aluno, presta atenção. E tive sorte na vida de encontrar profissionais que me ensinaram com muito carinho, com muita dedicação. O Raul, começou com o Raul, ou diretores com quem eu trabalhei, que me explicaram no jornal, por exemplo, que paralisia não se escreve com Z, que uma vez escrevi um título no jornal, paralisia, não sei o que, paralisia e tal, enorme, 8 colunas do jornal. Aí um diretor chamou lá, você acha mesmo que paralisia é com Z? Não, senhor, não acho. Porque é com S.
né? Porque, puxa vida. Aí, mas não, sabe, não me matou, não me humilhou pela falta de conhecimento, ao contrário, me ensinou. Tem uma outra coisa gozada que aconteceu com o mesmo diretor, Clayton. É engraçadíssima. Quer ver, ó, uma vez eu afundei naufraguei um submarino. O quê? Com 800 pessoas. Não, você tá brincando. Eu coloquei o título assim, submarino naufraga com 900 tripulantes, uma coisa assim, 900 tripulantes. Aí o diretor me chamou, Turano. Ele tinha mania de coçar assim e falava, você acha mesmo que o submarino naufragou com 900, 800 tripulantes? Não sei, tal, isso, né? Porque que tamanho que é esse submarino que cabe? Que tamanho que é? Puxa vida, não cabe. Será que tinha 800? Será que tinha 80? Ele falou, eu já não tenho mais certeza de nada. Eu não tenho mais certeza. Mas ele não me humilhou, ele usou como uma coisa engraçada. Arnaldo, que outros profissionais que você trabalhou, que você admirava, que você pôde aprender com eles, crescer com eles? O que você lembra aí com carinho dessas pessoas que você conviveu e trabalhou junto ao longo desses anos? Carlos Nascimento, Carlos Tramontina, o Nascimento que é radialista, o Tramontina de Adamantina, sabe que? E o Tramontina, houve uma época que as pessoas me confundiam na rua com o Tramontina. Então ele fingia que ia pentear o cabelo, ele falava, deixa eu pentear o cabelo aqui. Me olhava como se fosse um espelho, assim. E o Tramontina mandou, assim, umas lições muito importantes de respeito ao telespectador, ao entrevistado e tal. Foi muita coisa legal. O Nascimento, que é de Dois Córregos, trouxe a lembrança do rádio, a importância do rádio na televisão, né? O quanto é importante, quão mais fácil foi para os radialistas se adaptarem à TV do que os jornalistas de jornal. Quem vem do rádio tem mais facilidade, né, de improviso e tal. E o Nascimento foi um desses professores importantes da minha vida também. Arnaldo, você viveu tanta coisa aqui, não dá para resumir, fechar aqui, mas o que o jornalismo te deu? O jornalismo me ensinou a viver, mas não completei o curso ainda, estou aprendendo. Estou tentando, eu vou tentar, entendeu? O jornalista, a essência, na verdade, do jornalista é ser repórter, né? É perguntar aquilo que não sabe, não é, Arnaldo? E eu acho que perguntar é mais fácil do que responder. Vai ter tanta dificuldade para responder. Puxa, agora perguntar é fácil, eu gosto de perguntar. É fácil se você é profissional, não fazer pergunta que não seja pertinente. Gerson de Souza, por exemplo, fala assim, mas Pertini. E o Gerson de Souza é um repórter também, né, antigão, de Jaú. Pertine a pergunta, ele falava, né? Porque falar o que não é pertinente. Tem um negócio que eu não gostava na televisão, eu vou dizer que era TV Globo, não fica chato se falar que era TV Globo, né? Como dizia o Tim Maia, eu não vou durar ninguém aqui, eu não vou falar que foi a TV Globo que fazia isso. Queria combinar pergunta, eu odeio que combina pergunta, odeio, mas tinha que combinar na TV Globo. Então, vai te perguntar, e amanhã, vai chover também? Você já está sabendo, eu acho ruim. Hoje no Domingo Espetacular, quando o cara quer, Duran, experimenta aqui. Não quero, não posso. Não vai, essa que vai experimentar vai pro ar? Não, eu quero experimentar na hora que estiver gravando. Para dar naturalidade. Naturalidade. Né? Se é ruim, eu vou falar que é ruim. Se é doce, vou falar doce, é salgado, é crocante, não é. Não gosto de experimentar antes. Arnaldo, para a gente fechar, a gente vive num mundo, já não é de hoje, já tem alguns anos, a questão das fake news, né? Muda o nome, né? Na verdade a mentira vem desde os mais remotos tempos da humanidade, né? Mas assim, como consumidor de notícias, é importante buscar uma fonte, 2, 3. A gente às vezes compartilha muito fácil qualquer coisa que chega nos aplicativos, né? A gente compartilha muito fácil, às vezes sem verificar se aquilo se trata de verdade, e algumas vezes você pode ter problemas, né? Criar problemas para alguém, para uma pessoa que é inocente. Eu odeio fake news. Eu odeio muito o negócio de fake news. E as pessoas que repassam não leem também, não leem o negócio. Eu prezo muito esse negócio que está aqui na minha mão. Ó. Eu gosto muito de falar que eu sou jornalista profissional. Que hoje em dia, as pessoas que propagam, cara que não é jornalista, que não é, que
propaga as coisas, ou falar que o negócio houve um acidente e morreram 3 pessoas, né? Ele já aumenta para 30, já fala que aí você vai cobrar dele, mas está errado isso, né? Foi minha tia que mandou. Foi um amigo que o amigo do amigo que. E é muito comum falar assim, falar mal de alguém. Fala mal de um político, por exemplo, aí. Falar mal. Que ele propaga um negócio que ele ouviu dizer, que ele acha que o cara é, por exemplo, anticristão. Mas quem falou? Não, tá na internet. Tá na internet. Mas que tá na internet, tá um monte de lixo na internet. Né? E tem um negócio ruim agora, que é um negócio de patrocínio aí, eu acho, de sites e tal, de pagamento, de remuneração de sites que trabalham com notícia, né? Que está desestimulando o jornalismo profissional. Precisa pagar o jornalista, precisa pagar o repórter, o radialista, o cara que cuida do áudio, precisa pagar esses caras. A gente precisa comprar comida no supermercado. Agora, isso é jornalista profissional, né? Agora, o que não é profissional, que faz por diletantismo, porque como que fala? Militante político, esse cara não é por emprego. E às vezes tem caça-cliques, né? Coloca-se título sensacionalista e às vezes o próprio texto lá, ou conteúdo, não entrega ou não prova nada, aquilo que está na capa como título, né? Não tem, às vezes não tem o nexo, não tem nada, enfim. Por isso é importante a gente selecionar, né? E buscar referências. Arnaldo Duran, por exemplo, é uma referência. Tô aprendendo. Tá aprendendo, mas é uma referência, porque você é jornalista, você mostrou sua carteirinha lá. Eu tenho né? E no Domingo Espetacular lá, quer dizer, você encontra apuração, você encontra a verdade. Arnaldo, você está em Tupã até quando? Até quarta-feira. Aí eu vou quarta-feira para Presidente Prudente, lá eu pego o vou para o Rio de Janeiro, mas tem escala em Cumbica. Faço escala em Cumbica, eu vou para o Rio, e só volto para São Paulo daqui a 20 dias. Como é que está a sua... Você tornou público já há alguns anos, né? Uma doença rara, né? E você continua aí firme, mostrando a sua vontade de viver, a sua alegria, né? Enfrentando aí tudo, com muito bom humor, inclusive. Tem uma doença, que é uma doença neurológica degenerativa, que se chama doença de Machado-Joseph, ou então agora está sendo adotado um nome mais fácil de falar, que é SCAR3. SCAR3, é essa doença que em Tupã só tem na nossa família, só meus primos, meu irmão, que só é transmitida por hereditariedade, causa essa dificuldade que eu tenho às vezes de falar, provocada pela doença, mas que eu luto, faço exercícios diários de locução e tal. Eu acho que pelo fato de ser locutor fui poupado também, e aprendi na igreja que eu frequento que não pode misturar emoção, que toda vez que eu me emociono, Calma, Arnaldo. É que eu me lembrei do seu pai agora, que eu me lembrei que quando eu te vi, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito emocionado. Quando te vi, eu tinha falado para o Denival que eu queria te ver e dar um abraço em você, pela lembrança do seu pai, né? Eu acabei atrapalhando um pouco, desculpa, gente, peço perdão. Respira, toma uma água aí. Dá uma água. É uma emoção para todos nós, né? Porque é um carinho que a gente tem, embora não tenhamos tido contatos na vida com muita frequência, foram contatos muito esporádicos, né? Porque é uma vida corrida do jornalista, ele trabalha 7 dias por semana, quem gosta, né? Porque o jornalista é um aluno, como o Arnaldo falou, que ele aprende sempre. Não basta o que se aprende na faculdade, é preciso conhecer da vida, conhecer os assuntos, se aprofundar nos assuntos, né? E o meu pai foi um radialista aqui em Tupã também, entrou na Rádio Clube de Tupã em 77, ficou até 86. Ele veio de Cândido Mota, trazido pelo seu Newton, que era gerente da Riachuelo em Assis. Meu pai falava na quermesse lá em Cândido Mota, e depois também foi para Assis falar naquelas quermesses da igreja. E certa vez, a Riachuelo, meu pai procurando algum emprego, e o seu Newton, que era gerente, falou assim, tem umas cobranças aqui para fazer que eu não consigo receber desses clientes. Vai lá e tenta receber, né? Enfim, meu pai saiu e um tempo depois voltou com tudo recebido. E o gerente ficou satisfeitíssimo com a eficiência do meu pai. Eu não sei o que ele fez para receber, sendo que o gerente não conseguia.
E o gerente gostou e contratou. Fique aqui. Quando ele mudaram a rede, trouxe o seu Newton para Tupã, trouxe meu pai junto. E aqui conheceu a minha mãe, né? Então, a minha mãe que era de 50, meu pai de 52, e eu cheguei em 76, no dia 13 de novembro. Mas, enfim, O João Antônio foi a gente tem amores iguais, né? A comunicação, o rádio, a TV, meu pai tinha, você tem, e muita gente de Tupã tem, e da região, Oswaldo Cruz, Marília, Parapuã, Dois Córregos, enfim, o Brasil tem, né? Tantos talentos, tanta gente que fez coisas maravilhosas no rádio e na televisão. Na época que o pai do Cleiton, o João Antônio, morreu, o João Antônio era uma pessoa sagrada, muito legal. Eu me emocionei bastante porque também aconteceu que quando houve o acidente em que morreram os pais dele, Em Duartina, em 91. aí eu tinha acabado de sair da rádio. A Excelsior, não é? Não. A Globo? Eldorado. Eldorado. Eu tinha saído da Rádio Eldorado de São Paulo e quem ia entrar no meu lugar, supostamente, era o seu pai, que a gente tinha combinado e não sei o que e tal. Aí aconteceu o acidente, assim, eu não sei quanto tempo depois, alguns dias, uma semana, sei lá, 2 semanas, não sei quanto tempo. Mas a gente tinha acertado com o seu pai, não sei o que e tal. E a gente tava ansioso, aquele negócio todo. E seu pai trabalhava no INPS de São Paulo. Isso, na Avenida 9 de Julho, né? Era procurador do INSS. E a paixão do seu pai era o rádio. E profissionalmente ele tinha que trabalhar como procurador lá, porque onde ele tirava o salário, mas a paixão dele, a vida dele, era o rádio, que ele respirava também. Aí, Ele dizia no ginásio, no campo, né, no Alonso Carvalho Braga, o estádio, que eu não alcançava o chão, ficava naquele banco de madeira. Ele dizia assim: o tempo passa, futebol sem a clube não tem graça, entre algumas expressões, né? Tem umas fotos, tem algumas memórias, algumas gravações. Mas, Arnaldo, muito obrigado por estar aqui, atender o convite do Dernival Manfio. Dernival, muito obrigado. Eu tenho incentivado o Dernival. Dernival, venha para frente da câmera, porque eu vou embora. Eu também vou para São Paulo, eu também preciso trabalhar, tá certo? E, Dernival, assume isso aqui, ó. Dernival Manfio informa. É verdade. Arnaldo, que ele se tornou uma referência verdade. durante a pandemia, informando os falecimentos. Porque não tinha online, né, dando com essa agilidade, olha, faleceu alguém, faleceu ali e tal. E isso tornou ele uma referência no obituário, né, no serviço ali, obituário, né, de mortes, né. E às vezes assustando as pessoas, porque via a postagem do Dernival, quem morreu agora, né. Mas o Dernival está diversificando o conteúdo, coloca aniversário, coloca eventos, coloca vídeo, faz esportes, faz tudo, faz live. Então agora Dernival Manfio informa. Vamos fazer pressão? Vamos. Pra ver se vem pra frente da câmera. Vem cá, Dernival. Vem aqui, dá a volta aqui. Vem aqui, Dernival Manfio. Mas olha, Eu vou voltar dia 20 de... Nós estamos em setembro. Já começou, 20 de outubro. Eu volto dia 20 de outubro para Tupã e já volto em novembro e dezembro também, né? Vamos entrevistar o Dernival, tá bom? Vamos, eu já estou ensaiando para... Eu estou tentando entrevistar o Dernival. Então, 11 de novembro. Eu estou tentando entrevistar o Dernival. Vem uma semana depois. Tá comprada a passagem já. Vai poder vir. Puxa vida, que chato. Eu tenho tentado convencer o Dernival Manfio, né? Mas enfim, vamos ver se a gente consegue até o fim do ano. Tá bom. Olha, esse é um vídeo feito aqui, combinando, vamos gravar, vamos falar, vamos bater esse papo. Então, o Arnaldo lembrou de muitas pessoas aqui da comunicação em Tupã, da Piratininga, da Clube. Quem que você trabalhou na Clube na época? Quem que estava na Clube lá? Que você não mencionou? Pio de Almeida já morreu. Pio de Almeida. O Edson Joel não tinha ido para a Rádio Piratininga ainda. O Edson Joel fazia eu sei falar, sabe o que? Eu treinava também, ouvindo o locutor e repetindo o que o locutor falava. Por exemplo, com os fatos que o mundo... Edson Joel. Com os fatos que o mundo vive, o seu correspondente internacional voltará a informar logo mais às 11 horas e 55 minutos. Até lá, tenham todos um bom dia e lembre-se, Comércio de Automóveis, o seu revendedor está lá para Tupã e região. Você já ouviu, deve ter ouvido, tem alguns sites que tem algumas gravações antigas. Tem Roquete Pinto em 1000,
923, nas demonstrações, né, do rádio do Rio de Janeiro, por ocasião do centenário, né, da independência, na verdade, de 22, né, 1922. E aí tem o início, a primeira rádio, em 1923, né, inclusive, era a Rádio Sociedade. Mas tem a última edição, inclusive, do Repórter Esso, que foi emocionante, porque eles choraram. Ele chora. E minha mãe contava muito também da história do Repórter Esso, que o Heron Domingos acabou a guerra, né? Antigamente falava guerra, acabou a guerra, né? Mas o Brasil é um país sem memória. Eu ouço muito uma rádio ainda dos Estados Unidos, que é a Fox News, e fala assim, Rewind News, faz aquele barulho voltando aqui, aí põe uma gravação de 1964, do então presidente dos Estados Unidos, ou põe no Eisenhower falando. Eles têm arquivo de tudo. No Brasil nós temos vergonha, não tem um arquivo, pode procurar na internet toda, que não tem um arquivo da Rádio Nacional de São Paulo, por exemplo, que depois virou a Rádio Globo de São Paulo, que faliu. A TV Globo, as organizações Globo, não quero falar mal da TV Globo, né? Não foi um custo no prato que comi, né? Mas conseguiu falir uma rádio em São Paulo. Imagina, se faliu uma rádio na Praça de São Paulo, a Rádio Globo de São Paulo foi tirada do ar. E não tem nenhum arquivo da rádio anterior, que era a Rádio Nacional, que era Organizações Globo também, que antes era da Organizações Vitor Costa, aí veio a Globo, comprou, e transformou em Rádio Globo e tirou do ar. Né? Puxa, que chato. E não tem uma vinheta, que era assim, acerte seu relógio, seja pontual, pela hora certa nacional. E quem trabalhou na Rádio Nacional? Silvio Santos. O Silvio Santos, antes de ser dono de canal de televisão e antes de ser esse milionário que é, né, arquimilionário, ele trabalhou na Rádio Nacional de São Paulo. Não chegou a trabalhar na Rádio Globo, mas a Nacional 1100 kHz, que é perto de onde eu moro hoje em São Paulo. Era na Rua das Palmeiras. Agora fechou, mudou. Eu não sei para que lado que é. Lá para Anhanguera, né? Se não me falar. Não, Anhanguera é SBT. O SBT, sim. A rádio... Então, eu estava querendo dizer o seguinte, nós não temos memória, nós temos vergonha do nosso passado, por isso não registramos as coisas, assim, não tem memória. Mas tem muita coisa bonita, eu acho que nem tudo é para se ter vergonha do passado. Tem muita coisa muito bem feita no rádio. Das coisas, tem pouca coisa que a gente tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha da escravidão, sim. Tem que ter vergonha de maltrato aos imigrantes, porque nesse país só quem é considerado assim natural do país são os índios. O resto, tudo filho de estrangeiro. Eu sou filho de espanhol, Denival Manfio. Manfio é filho de quem? Italiano. É tudo de estrangeiro aqui. Só quem é índio, tupi, guarani. Não adianta ter nascido em Tupã como nós, por exemplo, para ser considerado autêntico da terra. Nós somos filhos de estrangeiro. Mesmo tendo nascido em Tupã, nascemos de estrangeiros também. Então essa rejeição ao estrangeiro deve ser condenada. Mas também. A própria relação com o outro, muitas vezes, nós vivemos um período parece que de agressividade, seja nas redes sociais ou na relação com o outro, a cordialidade, a gentileza, fazem tão bem a alma, não fazem, Arnaldo? Sempre faz lembrar de uma coisa que é muito recente. Né? Eu trabalho na Record de São Paulo com um diretor de TV que é carioca. Né? Então... Tinha uma outra pessoa que foi reclamar com ele, que foi para o Rio de Janeiro, e perguntou pro cara, como é que faz para chegar em tal lugar? Aí é cheio de palavrão, né? Eu não vou repetir, não posso falar os palavrões que fala, mas aí cara, em vez de cara, é um palavrão que ele fala, você pega a esquerda aqui, vira, vai reto aqui, não sei o que, vira lá na frente, viu, tá ouvindo? Otário, não é otário, é um palavrão mais feio que otário. Ele vai xingando, cara. Aí no final ele fala, tamo junto, mano. Aí imagina se não tivesse junto. É essa agressividade que existe hoje, né? Que é tido como normal, uma coisa normalíssima. Chama o outro um apelido por um palavrão. É como se fosse, o Brasil é um país em que se você chamar uma pessoa de intelectual, você está ofendendo a pessoa. Ela fala, ô malandro, vem cá. Aí você está agradando a pessoa. Aí você fala, o cara é intelectual. Duro é intelectual, hein? Eu não me ofendo. Eu não sou, mas não me ofendo. Você falando da questão da memória, né? E o incêndio no museu, no Rio de Janeiro? Ai, que horror, que descuido. Pelo amor de Deus, descuido criminoso. Doeu? Criminoso.
Doeu, né? Voltando a falar sobre jornalismo, a gente estava falando das pessoas que se aventuram na imprensa, né? Tem um título que eu vi ontem na internet, estava assim, não sei de quando que é, né? Mas estava lá, incêndio em Tupã mobiliza, incêndio em casa em Tupã mobiliza bombeiros. Mas isso é notícia. Geralmente incêndio mobiliza bombeiros. Sim. Geralmente a notícia seria incêndio em casa em Tupã, bombeiro se recusa a pagar. Bombeiro se recusa a pagar incêndio em casa. Aí que é notícia, porque é que é anormal. Mas incêndio em Tupã mobiliza bombeiro, isso não pode ser. É natural. É natural. Ainda bem que mobilizou bombeiros, já pensou? No rádio, no jornal, lá em Bauru, acontecia muito. Alô, é do jornal? É, do jornal da cidade. Ó, tá pegando fogo aqui em tal lugar. Liga pro bombeiro. Você ligou pro bombeiro? A pessoa liga pro rádio. Tem gente que liga pro rádio pra pedir a hora, né? Ah, que legal você lembrar disso. Acho que não liga mais, né? Mas antigamente ligava, né? Alô, é da Piratininga? Podia informar as horas? Pois não. São 19 horas e tantos minutos. Ah, muito obrigado. Pois não. Conseguiu fazer uma voz aí, olha, diferente. É, voz de desenho animado. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, sua atenção, sua paciência. A gente tem quase, aí faltam alguns minutos, 10, 13 minutos para 1 hora de papo, né? A gente não planejava ficar tanto tempo aqui. Mas esse é um documento audiovisual, um pouco da história do Arnaldo Duran, mas também de outras pessoas aqui de Tupã que ele recordou na Piratininga, na Rádio Clube, na imprensa nacional, Tramontina, Nascimento, Hermano Henning, tanta gente. Arnaldo, que prazer, obrigado Deus pela oportunidade de te encontrar e ouvir você durante esse tempo aqui. Eu só queria dizer o seguinte, demorou tanto a entrevista assim, ficou compridinha, porque o Cleiton é um provocador. Ele provoca o entrevistado, o entrevistado sai falando, blá, 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 desembesta pra falar e não para mais. Bom, nós começamos com Em Brasília, 19 horas, vamos encerrar com... Em Brasília, 19 horas e 52 minutos. Falou de Tupã, o correspondente... Arnaldo Duran, é Vitor Verdade, imagina. Você está gravando ainda? Está gravando ainda? Tô. Você grava... Gravou. Você vai pra TV gravar? Você grava alguma coisa na tua casa? Eles reconheceram que eu fiquei tão velho pro negócio, que eles passam em casa, me pegam, levam pro local da gravação, e tem assim umas 10 ou 12 pessoas envolvidas na gravação. O quadro do Mitos e Verdades do Domingo Espetacular é ainda uma coisa de ouro pra gente lá. Domingo tem conteúdo que já está gravado, já foi produzido? Tem 3 ou 4 programas adiantados, né? Que é o padrão na televisão, você às vezes fazia para ter, não faltar nenhum domingo o programa, né? O quadro, né? Uhum. Que legal. E tem aquele negócio que eu falei assim, que não pode espentar antes, para ser verdadeiro na hora. Tem um programa que estava aí pro ar, aproveitando essa onda de calor que está aí, que é sobre sorvete. Aí um sorveteiro lá fez sorvete de feijoada. Um horror, não faça, não tente fazer em casa, por favor, é um horror. Sorvete de feijoada. Mas olha... Muita gente errou. Mas domingo, como nós estamos ao vivo aqui, Arnaldo Duran, não sei se você lembra, que episódio vai ao ar domingo no Domingo Espetacular? É Mito e Verdade sobre o quê? Qual é o fato? Não lembro. Só sei que é sobre alimento. Sobre alimentos. Mas não Acho que é perca. sorvete, sim, viu? Não perca. Domingo, tem o Domingo Espetacular com o Arnaldo Duran, com Mitos ou Verdades. Esse tupaense que levou o nome de Tupã para tanto lugar e volta aqui sempre para visitar a família, visitar o irmão. Respirar. E respirar esse ar de Tupã. Uma coisa é boa demais aqui em Tupã. Que eu morei, passei em Belém nos últimos 23 anos. A água. A água em Belém é uma água muito ácida, né? A água aqui para mim ela é mais muito alcalina. gostosa, mais alcalina e é muito mais gostosa para mim. Eu tenho prazer em tomar a água em Tupã. Ó, em Tupã é bom, assim, água, as pessoas de Tupã são maravilhosas. Agora, repórteres assim, não, só o Cleito que é legal, eu não sou. Você me contou que encontrou o Elísio Ishida, um grande também lá, né? Ishida Fotografia. Sempre... Puxa, posso falar essa história? Vai ser fala bem curtinho. Pode. Gente, estava enganado hoje. Eu olhei para um lugar, eu achava que era o prédio da antiga Rádio Piratininga de Tupã, na Avenida Tamoios, onde comecei em 1970, né?
Eu olhei e achei um horror. Falei, meu Deus, derrubaram o prédio da rádio, fizeram esse prédio no lugar. E para não cair, como eu tenho essa doença neurológica, eu ando de cabeça baixa, porque se você erguer a cabeça assim, você perde equilíbrio. Eu fui muito triste pela rua, pensando com a minha bengalinha. Caramba, derrubaram o prédio da rádio Piratininga. Eu tô andando assim, aí vi uma pessoa assim, ô, Arnaldo Duran, meu marido quer falar com você. Seu marido? Quem é? O Ishida. Aí, puxa, do foto? Ele tá ali. Caramba, a hora que eu vi, dei um abraço nele, puxa vida, existe a minha Tupã ainda. Eu tava me sentindo deslocado, achando que tinha acabado o negócio, tinha tudo. Aí de repente ele começou a falar do seu quê, falou do Denival. E trouxeram uma foto do Denival na mesa de som da Rádio Piratininga. Aí eu me senti, estou em casa de volta. Que coisa maravilhosa. Sim, sim. Puxa, eu queria falar desse negócio do Ishida aqui. Foi muito legal esse reencontro. E falar com vocês agora, assim, estou em Tupã. Estamos aqui, em Tupã, nossa terra natal. Arnaldo, Deus te acompanhe na sua viagem, que você possa voltar a Tupã nos próximos dias aí, não é? Visitando a família, e Deus te abençoe e que você leve o meu carinho, o nosso carinho, meus irmãos, sem dúvida alguma, que a gente possa se encontrar outras vezes. Legal. E compartilhar histórias, Tá bom. dar boas Puxa. risadas. E quem sabe um dia a gente fazer alguma coisa junto com o Denival aqui na frente da câmera, né? Denival, obrigado por convidar a gente aí para bater um papo com os seus entrevistados, seus convidados. Valeu. Denival Manfio Informa, acompanha no Facebook. Pega esse conteúdo aqui, compartilha, curta, comente, deixa o seu alô pro Arnaldo Duran. Você conviveu com o Arnaldo Duran na escola, foi colega na igreja, em algum local, na vizinhança. Dê um alô pro Arnaldo Duran aqui nos comentários, tá certo? Denival, grande abraço. Gente, valeu. Até a próxima.